Hoje daremos continuidade à nossa reflexão às bem-aventuranças. No último domingo, lemos o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 6. Texto este que se encontra inserido no chamado Sermão do Monte, proferido por Jesus. Neste sermão, identificamos 8 bem-aventuranças, isto é, 8 características daqueles que se encontram em um estado de felicidade aos olhos de Deus. Porque estas características os levam a serem abençoados por Deus. Por isso são felizes. Vamos recordar as 4 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Creio que seja oportuno relembrarmos algumas coisas que falamos em nossa primeira reflexão. As palavras de Jesus neste sermão expressam o que ele desejava que os seus seguidores, os seus discípulos, fossem e fizessem. Elas expressam o que ele deseja que sejamos e façamos hoje. O ensino do Sermão do Monte é uma oposição clara à cultura de sua época, ao sistema que governa o mundo em que vivemos. Jesus se levantou em oposição à cultura de sua época e apresentou uma nova cultura, um novo padrão de vida que foi amplamente rejeitado pelos estudiosos das escrituras sagradas de seus dias, os fariseus, saduceus. Jesus não se conformou com o mundo que encontrou e trouxe a visão de um novo mundo, uma visão celestial a respeito de como se deve viver a vida. As bem-aventuranças enfatizam sinais da conduta e do caráter cristão. Estes sinais deveriam estar presentes na vida de todos cristãos. Hoje iremos refletir nas 4 últimas bem-aventuranças. Convido você a ler junto comigo agora o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. No último domingo, nós falamos das 4 primeiras bem-aventuranças. Agora nós estamos refletindo nas 4 últimas bem-aventuranças. Portanto, nós vamos olhar então para a 5ª bem-aventurança, que se encontra no verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Uma das características que deve fazer parte de nosso ser é a misericórdia. Devemos ser misericordiosos. Misericórdia é ter um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal do outro. Sentimento este acompanhado do desejo de amenizar essa dor. Misericórdia é compaixão das pessoas que passam necessidades, é empatia pela miséria, pelo desespero e dor do próximo. Manifestamos misericórdia quando temos compaixão
por exemplo, dos famintos da África, dos doentes que estão morrendo nas filas dos prontos socorros do nosso país, dos meninos de rua, dos drogados, das prostitutas, dos aidéticos, dos idosos tantas vezes maltratados por aqueles a quem eles dedicaram sua vida. A misericórdia é sempre acompanhada de ações de justiça. Misericórdia sem ação é apenas empatia. Algumas pessoas nem empatia sentem mais. Se tornam tão frias à dor alheia, possivelmente por verem a maldade e o sofrimento do ser humano escancarado nas mídias de comunicação todos os dias, que perderam a esperança no ser humano. Estas pessoas estão emocionalmente mortas. Seus corações se tornaram como pedras. Elas precisam urgentemente do toque curador do Espírito Santo. O misericordioso procurará dar às pessoas uma oportunidade de mudarem de vida. Uma pessoa misericordiosa não consegue apenas ficar assistindo pela televisão o que acontece dia a dia no mundo e não fazer absolutamente nada para melhorar o mundo ao seu redor. Ela irá lutar para melhorar de alguma forma o mundo que está ao seu alcance. Sei que no mundo em que vivemos temos medo de ajudar algumas pessoas, pois elas não parecem ser confiáveis e muitas vezes querem dinheiro para alimentar seu vício. Contudo, precisamos cuidar para não deixarmos de fazer o bem, com medo de ajudarmos a perpetuação do mal. Entretanto, corremos o risco também de perpetuarmos o mal ao nos omitirmos de fazer o bem. O que me conforta diante esta incógnita da vida é que Jesus sabe a intenção de nossos corações ao ajudarmos alguém, ao confiarmos os recursos que Ele tem nos dado a outro, ou quando deixamos de ajudar acreditando que assim estamos ajudando. Jesus vê nossa intenção e não somente as nossas ações. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Jesus não especifica as categorias de pessoas a quem devemos demonstrar misericórdia. Todas as pessoas que se encontram necessitadas e oprimidas são dignas de nossa misericórdia. Precisamos saber como ajudá-las, pois nem sempre ajudamos dando o que elas nos pedem, mas nunca as ajudaremos se nos omitirmos de ajudá-las. Ser misericordioso é estender a mão aos necessitados e fazer o que pudermos para aliviar a dor e o sofrimento do nosso próximo. O perdão é outra característica da misericórdia. Pessoas misericordiosas perdoam com facilidade. Isso se deve por sua capacidade de empatia para com o outro. Mesmo ferida, ela é capaz de olhar a dor do outro, se compadecer do outro a ponto de abrir mão de si mesmo, como Jesus fez por nós na cruz. John Stott diz que nada prova mais claramente que fomos perdoados do que a nossa própria prontidão em perdoar. Devemos ser misericordiosos, pois desta forma alcançaremos misericórdia. A sexta bem-aventurança se encontra no verso 8. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Devemos ser puros de coração. Ao se referir ao coração, Jesus está claramente indicando que a pureza referida se encontra no interior do ser humano. O salmista Davi já perguntava: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Salmo 24, verso 3 e 4. Ser puro de coração é ser íntegro, é não ter pacto algum com a injustiça, com a mentira. Ser puro de coração é ser sincero. Não significa ser perfeito,
mas ser transparente. Dizem que a origem da palavra sincero veio dos romanos, mas existem duas interpretações desta origem. A primeira versão diz que na antiguidade os romanos fabricavam vasos de cera. Alguns desses vasos eram feitos de uma cera especial, tão pura e perfeita, que os vasos se tornavam transparentes, podendo ver o que estava dentro deles, de forma que eles diziam que aquele vaso parecia não ter cera, sem cera. Dessa forma, sincero é aquele que se deixa ser visto por dentro. Ele não esconde quem de fato é. A segunda versão romana da palavra sincero diz que na antiguidade os escultores romanos, ao esculpirem uma estátua de mármore com pequenos defeitos ou imperfeições no material, cobriam estes defeitos com uma cera especial, escondendo assim as imperfeições, que somente depois de alguns anos eram descobertas. Os escultores honestos faziam questão de dizer que as suas obras eram sem cera. Desta forma, sem cera, sincero, era algo perfeito, sem imperfeições para ser escondidas. Os puros de coração são aqueles inteiramente sinceros. Toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. As pessoas sinceras, sem cera, não têm nada para esconder. Diante disso eu te pergunto: o íntimo de seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado, desprezível? Seja sincero com você mesmo. A hipocrisia e a fraude lhe são repugnantes? Nós cristãos não podemos ser como os fariseus. Jesus chamou a atenção dos fariseus porque eles limpavam o exterior do copo, do prato, mas o interior deles estava cheio de ganância e cobiça, cheio de perversidades. Jesus os comparou com sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e maldade. Será que você não está coberto de cera, escondendo quem você realmente é? Devemos ser sinceros, isto é, sem cera, sem nada a esconder de Deus e dos homens, tendo no íntimo de nossos corações pensamentos puros e motivações puras, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado, desprezível. Precisamos orar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque os de corações puros verão a Deus. A sétima bem-aventurança se encontra no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Devemos ser pacificadores, somos chamados para pacificar. Pacificador é um adjetivo dado a uma pessoa que busca manter um estado de tranquilidade, de sobriedade, de mansidão, de respeito pelo outro, promovendo assim a paz. Podemos afirmar, a partir dos ensinos bíblicos, que temos duas esferas de atuação com relação à paz. A primeira esfera de atuação se refere a promovermos a paz entre Deus e os homens. Devemos compreender que o ser humano, ao desobedecer a Deus, tornou-se inimigo de Deus, e que o próprio Deus, na pessoa do Filho, reconciliou consigo o ser humano e toda a sua criação. Isto foi feito quando Jesus derramou seu sangue na cruz, nos justificando por meio dele. Ele estabeleceu a paz entre nós e Deus. Ele a estabeleceu a um preço imenso.
derramou seu próprio sangue. Jesus nos deu a tarefa de sermos reconciliadores, pacificadores, como Ele, ainda que o cumprimento desta tarefa possa custar a nossa própria vida. Ser pacificador, nessa primeira esfera de atuação, é evangelizar. Evangelizando, você estará levando pessoas a Cristo, e através de Jesus Cristo as pessoas estarão sendo reconciliadas com Deus. A segunda esfera de atuação se refere a promovermos a paz no corpo de Cristo. Ser pacificador é lutar pela união da igreja, é fazer o possível e o impossível para manter a unidade do corpo de Cristo. Ser pacificador nesta segunda esfera de atuação é trabalhar arduamente pela comunhão, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão de sua justiça, de seus direitos, se submetendo inteiramente ao senhorio de Jesus Cristo, para que a unidade do corpo seja preservada. Seja um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A oitava bem-aventurança se encontra no verso 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Diz o texto 10 e 11: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mateus 5, 10 e 11. Neste verso encontramos duas vezes a palavra bem-aventurados. Embora a palavra apareça duas vezes, os estudiosos da Bíblia afirmam que se trata da mesma bem-aventurança. Ser perseguido por causa da justiça é o mesmo que ser perseguido por causa de Jesus. O que parece que está em jogo é o estabelecimento do reino dos céus. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem sido perseguido por causa do reino dos céus? Aquele que busca estabelecer o reino dos céus no mundo está lutando por justiça e pelo reino de Jesus. Segundo Jesus, a estes pertence o reino dos céus. Por isso são bem-aventurados, são felizes. O texto aqui não se refere à justiça social, como vimos no verso 6, mas à justiça manifestada com a implantação do reino de Deus sobre todos os homens. O texto está falando de uma perseguição por reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor sobre tudo e todos, e a Ele se submeter inteiramente. Cada cristão deve esperar oposição. Aqueles que anunciam o Evangelho e que se submetem aos ensinos de Jesus vivenciam perseguições. Jesus disse que seria assim em qualquer lugar, e assim foi com Pedro, Paulo, João e muitos outros que lutaram pela implantação do reino de Deus, que lutaram para anunciar o nome de Jesus. Tem sido assim em todas as épocas. Não devemos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas deveríamos nos surpreender se ela não existir. Jesus disse as seguintes palavras que foram escritas pelo evangelista Lucas, capítulo 6, verso 26. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Segundo as palavras de Jesus, a popularidade universal está para os falsos profetas, assim como a perseguição para os verdadeiros profetas. Embora devamos sempre buscar a paz com todos, precisamos estar cientes e esperar, porque seremos com certeza perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Muitos não gostam quando tentamos implantar os valores e os princípios do reino dos céus. Por incrível que pareça, até mesmo os cristãos não gostam quando tentamos implantar os valores e os princípios do reino de Deus na sua igreja.
De maneira geral, as pessoas se incomodam porque elas têm dificuldades em se submeter a uma voz, de abandonar a sensação de que estão no controle. Entretanto, viver com Cristo é se lançar inteiramente nele, é se esvaziar completamente de si mesmo. Isso significa se submeter a ele através de sua palavra, do ensino do Espírito Santo, em acordo com a palavra de Deus, pois o Espírito de Deus não contraria a própria palavra, e de uma obediência àqueles a quem Jesus revestiu de autoridade para falar em seu nome, desde que estes estejam vivendo e ensinando de acordo com a palavra. É dessa forma que Jesus implanta o seu reino no mundo e em sua igreja. A perseguição e contendas são simplesmente fruto do conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Ou você serve os valores que você julga serem justos, ou você abre mão inteiramente de si e se submete inteiramente aos valores e princípios de Jesus, segundo a sua palavra. O mais interessante para mim neste verso é que, diante da perseguição, por causa da rejeição do reino de Deus, Jesus espera que nós cristãos recebamos essa perseguição com alegria. Mateus 5,12 diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Diante da perseguição, diante das calúnias, diante dos insultos, não devemos nos vingar como incrédulos, nem ficar de mau humor como uma criança, nem simplesmente sorrir e suportar tudo como um estoico, alguém imune aos infortúnios, e muito menos fazer de conta que gostamos disso como um masoquista. Segundo a Bíblia, devemos nos regozijar e nos alegrarmos. Por que nos alegrarmos diante de tanto infortúnio? Primeiro, porque Jesus disse: grande é a recompensa de vocês nos céus. Podemos perder tudo aqui na terra, mas herdaremos tudo nos céus. Segundo, porque a perseguição é um certificado da autenticidade cristã. Jesus disse: pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A perseguição nos eleva à mesma experiência dos profetas, uma experiência de dor, sem dúvida, mas nos coloca em igualdade com os profetas. Ela nos proporciona a honra de sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é uma honra e não é uma vergonha. Agora, eu devo dizer a vocês que o sofrimento que está falando aqui é um sofrimento por causa das opções e escolhas de viver os valores e princípios do reino de Deus, por causa do bom testemunho do reino de Deus, e não perseguição por causa de um mau testemunho do reino de Deus. E essa alegria é o estado que nós devemos ter no nosso interior, porque nós sabemos que um dia seremos recompensados e que nós estamos sofrendo como também os profetas no passado sofreram, que nós estamos tendo a honra de sofrer por aquele que morreu a nossa morte, que foi pregado numa cruz, foi cuspido, zombado por homens, açoitado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Jesus tudo sofreu por amor a mim e a você. É uma honra poder sofrer por amor a Ele. Concluo afirmando que, enquanto questionarmos a palavra de Deus e não nos submetermos a ela sem reservas, não viveremos plenamente as bem-aventuranças. Enquanto justificarmos nossas ações, nos apoiando em muletas que nos dê a sensação de que estamos agindo moralmente dentro da lei e das regras estabelecidas, mas limitando a ação em liberdade do Espírito Santo,
não viveremos plenamente as bem-aventuranças. Enquanto não entendermos que a igreja de Jesus é comandada por Ele somente, que ela não é um governo democrático e sim teocrático, e que Ele a dirige através daqueles a quem outorgou poder por meio do seu Espírito, para isso não viveremos plenamente as bem-aventuranças. Porque enquanto questionamos, nos justificamos e tentamos governar o que não deveríamos governar, nos tornamos incapazes de nos esvaziarmos de nós mesmos. O grande segredo da vida cristã é morrer, é anular a si mesmo inteiramente, para que Cristo possa viver através de mim e através de você. Só podemos viver o cristianismo pleno, cheio do poder e da vida do Espírito Santo, quando morremos inteiramente para nós. Você deve escolher entre viver nos padrões do mundo ou viver as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um conjunto de virtudes que nos levam ao estilo de vida contra a cultura estabelecida. Só podemos vivê-la se deixarmos que Jesus guie nossas vidas por meio do Espírito Santo. Só podemos ser guiados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, se verdadeiramente abrirmos mão de nossas vidas e nos submetermos inteiramente aos ensinos de Jesus e de sua palavra, sem reservas. Deus nos abençoe para que vivamos as bem-aventuranças.